Então vamos lá. Iberê comentando por que é tão difícil encontrar o submarino que foi ver o Titanic se perdeu. Hoje pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para vocês. O que aconteceu é que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na 5 pessoas não, 5 bilionários, hein? costa do Canadá e como a gente fez o submarino do Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando Quer dizer, eu não sei se são 5 bilionários. Eu sei que tem bilionário lá no meio. em tudo quanto é canto pedindo para que eu comente esse negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama Ocean Gate, que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim, é um submarininho pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa 250 mil dólares. 250 mil dólares para ver um navio afundado. Sim, exatamente. Não é um navio, né? É o navio que é o Titanic. Não tem filme de qualquer navio sendo afundado aí, mas tem filme do Titanic. E na época do que lançou, eram duas fitas VHS. Então era um puta de um filmão. Literalmente um filmão. Exatamente isso que você ouviu, uma viagem que custa mais de R$ 1 milhão para você descer até o fundo do mar e ver o Titanic naufragado. O mais doido é que quando a gente estava construindo o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens, sobre aquáticas e tudo mais, e eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para Iberê agora em primeira mão, falando que já sabia que o submarino dos bilionários ia se perder. Vai falar agora aqui, vai falar agora no vídeo, hein? Primeira mão. descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu O que? Processor? pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu vi no site deles lá 250 mil dólares, é isso mesmo? E hoje, por uma Quanto será que custa um submarino desse aí? Deve ser uma bala, né? coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar onde a gente botou o nosso submarino na água. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa, mais ou menos, num lugar Tava chegando já, hein? Qual será a velocidade de um navio igual o Titanic? 600 quilômetros? 600 quilômetros. Se ele for a 600 quilômetros por hora, ele chega em uma hora, né? extremamente frio e profundo. Os destroços estão a mais ou menos 3,8 km de profundidade. É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, 4 km para baixo d'água. que o Titanic só foi 4 km, se você vai na academia e anda 4 km na esteira, demora tipo uma hora andando. encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarininho pequenininho que está desaparecido? E é difícil, hein? Eu acho que é mais difícil andar uma hora na esteira, 4 quilômetros, do que entrar num submarino e ver o Titanic assim, de bobeira. Ele leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um especialista em Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10 toneladas e meia de peso, 6,70 metros de comprimento. O que que você faz? Tipo papinho, né? Deu match no Tinder lá. E aí, faz o que da vida? Ah, eu sou especialista em Titanic. Então um pouco maior E você? do que uma caminhonete aqui. Era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 Imagina o pavor dessa galera. A hora que o cara que tava lá controlando falou, galera, fodeu. Não sei o que aconteceu, não sei onde a gente tá. Nossa, você é louco. Só de pensar ficar lá dentro com um monte de bilionário. Puta que pariu. motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. A descida até lá embaixo, pra vocês terem uma ideia de como é profundo, demora 2 horas. Esse submarininho está sem contar. Olha lá, tá vendo? É isso mesmo, ó. 2 horas. Se você for a 4 quilômetros por hora, isso é velocidade máxima, né? Eles devem ir
Não na velocidade máxima, então por isso demora tanto. Se fosse você andando na esteira, na academia, você chegava mais rápido que eles. Contato com ninguém desde domingo. Então, o que significa dizer que ele desapareceu? Ele não está se comunicando mais com a superfície. Então, ninguém sabe que fim levou, onde é que ele está exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá com as pessoas a bordo e não voltou mais. Não se tem notícia de onde é que ele está. E essa história está pegando fogo. É tipo quando eu era criança, eu fui pra Botucatu com a minha família. Aí tinha os homens lá, eles saíram pra pescar, né? Os homens, tipo, meu pai, meu tio, meu primo. Os homens, eu era criança, né? Eles já eram homem adulto. Mas saíram pra pescar. Aí saíram à tarde, quase à noite, assim, aí foram, ficaram fora, passaram a noite fora, voltaram no outro dia, se perdemos, tava escuro. Uma conversinha, né, mano? Os caras devem ter ido pra zona, fazer mó farra lá, voltou de manhã. Ai, que bom que nós achamos o caminho de volta, pá, de barquinho, no rio. Não trouxeram um peixe, né? Foram pescar, ficaram a noite inteira, não trouxeram um peixe, lógico. Ainda mais, porque tinha um cara que estava dentro que é um bilionário inglês, que ele já tinha viajado para o espaço, já tinha viajado para o Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$ 1 milhão para fazer esse passeio agora até o fundo do mar para ver o Titanic. Quando eu gravei em Paraty, Imagina, mano, o cara é bilionário, ele já foi pro espaço, já foi pro Polo Sul e tava indo ver o Titanic. É muito bom ter dinheiro, né? Pelo amor de Deus, mano. Tipo, o cara assiste um filme, no filme, sei lá, o cara faz qualquer coisa, ele fala, mano, eu também quero fazer. Aí ele contrata alguém e ele faz aquela coisa. Sensacional. eu não tinha as informações, mas uma das pessoas que estava dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da Ocean Gate. Então muita gente fala aí, um picareta enganou os milionários, não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio submersível é porque ele acreditava que aquele negócio funcionava. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em essas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho Explorateur. tinha uma reserva de ar para mais ou menos 96 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que improvisado, era estranho o esquema dele. É, a história que veio é que os caras controlavam pelo joystick, né? Mas eu não vejo eu não vejo qual o problema, né? Porque no GTA, no GTA não é tão fácil, né? Mas se você jogar GTA o dia inteiro, você aprende a mexer no submarino. Então, acho que é o mesmo princípio, né? Então o controle Ou então, tipo aquele desenho que tinha, né? O Mega XLR, que o maluco. Esqueci o nome dele, mano. Ele controlava o robô gigante lá no controlinho de play, né? E dava certo, mano. Quer dizer, não sei se deu tanto certo porque o desenho não teve muitas temporadas, mas, tipo, ele controlava o robô, então dava certo. era feito num controle meio que de videogame, muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, as pessoas não vão conseguir sair de lá de dentro, alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí Eu vi isso aí também, hein? Achei um absurdo. Vamos ver o que o Iberê tem pra falar. Quebrando o silêncio no caso submarino de bilionário. várias pessoas comentando, é que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu sair sem GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Hum, e agora? E agora? Não é que esse aí não tinha GPS, é que nenhum submarino tem GPS. Então, Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, que chama sistema inercial. Como é que funciona isso? Você marca a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, se você está se locomovendo a noroeste, por exemplo, ele sabe que você andou 100 quilômetros para noroeste do ponto de partida. E a partir caralho, que foda, é tipo um Roomba. Ele faz o cálculo, se pá, toda vez que liga, ele começa de um ponto e vai mapeando. Top. disso, você consegue calcular a posição que você está. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS, mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que funcionar por sonar, que é uma espécie de um radar que funciona na água. Então,
ter GPS ou não, não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar ou não, eu não sei. Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real, esse é um submersível. Tem que ter um sonar, né? Senão como os caras iam saber? Até o Senku lá do Dr. Stone tem um sonar, pô. Os caras não vai ter um sonar, mano. Qual que é a diferença? Um submarino ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar para o porto sozinho. Ele não precisa depender de um navio principal que vai levar ele até o lugar. Então, esse submarininho não. Ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta para o navio. No nosso submarino a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. O problema é que ia demorar muito. Então esse submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação... Caralho, por que que os caras, mano? Se liga, os caras têm um submarino miniatura que cabe 5 pessoas. Os caras cobram US$ 250 mil por pessoa pra estar lá dentro. Os caras precisam de um navio que leva o submarino até o lugar que ele precisa descer e depois tem que ir lá buscar ele. E como que os caras não botam uma porra de um cabo de aço? Deu problema, puxa, mano. Porra, 4 km de cabo de aço pra quem ganha 250 mil por cabeça na passagem? que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que... Deram mole de não botar um cabo lá pra rebocar os caras, mano. Porra. Mais simples que isso, né? O meio de comunicação que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que o submersível trocava com o navio que estava lá em cima. Eu achei estranho esse negócio. Várias equipes de resgate já foram acionadas, tem um pessoal procurando esse submarino, mas não é nem... Era uma rede só deles. Só podia mandar SMS entre um e outro. Era um walkie-talkie, walking text. Era o bagulho. Swing in text. um pouco fácil de encontrar. Se o Titanic demorou tanto tempo para ser achado, imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços do Titanic. Se ele tivesse exatamente lá era mais fácil de encontrar. Tem uma questão que é muito complicada, é que os submarinos militares eles existem justamente porque são muito difíceis. Iberê ficou meio estouradão nesse take aí, né? Jogaram um loot ali meio claro demais pra essa cara dele aí. De encontrar. Então a grande vantagem do submarino numa guerra é que ninguém acha o submarino. Ainda mais desse tamanho, tá pior ainda de encontrar. Então por aí você já consegue medir um pouco da dificuldade que se tem nesse tipo de busca. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino está A lá cadeira embaixo ou fica está na caindo. superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele estivesse na superfície, eu imagino que um submarininho desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele está. É outra coisa muito estranha, ninguém ter falado disso até agora, provavelmente não tem. Como é que está sendo essa busca até agora? Será que os caras foram fazer outra coisa? Tipo assim, foram. Sei lá, eles acharam o ralo da Terra plana e eles foram lá. Foram lá ver, só que aí, tipo, sei lá, mano, eles foram engolidos pelo ralo da terra plana. Apesar que se eles abriram o ralo, vai acabar a água, né? E não é isso que tá acontecendo. O mar tá subindo, então não pode ser. Tem aviões que estão lá em cima tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. É muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um pouquinho para cima e é terrível de ver. Também tem alguns sonares que estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem a uma profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro de navios, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra Interessante, hein? coisa que estão fazendo são alguns veículos, drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. E a luz artificial não consegue chegar muito longe. Quando a gente pensa que eles estão a 600 quilômetros da costa do Caralho, imagina o frio que não tá nessa água aí. Essa hora agora. Canadá, parece pouco.
Mas eu imagino um avião que tem que ir até lá, ele tem que percorrer 1.200 quilômetros só para ir e voltar, considerando que ele saísse de um aeroporto que está exatamente no ponto mais próximo da costa. Isso Bom, se ele for a 1.200 por hora, ele chega lá em 1 hora. nunca vai acontecer. Ele vai sair de algum aeroporto maior que está um pouco mais distante. Então, só o que o avião gasta de combustível para ir e voltar já é muita coisa. Se a gente for pensar em navios que vão fazer essa busca, Porra, mas aí é foda, né? Tipo, tudo bem que os caras foram pra lá porque eles quiseram, mas. Aí porque é caro, não vai procurar os caras, mano. Aí é foda, os caras não é bilionário? Cadê o dinheiro deles agora? Usa o dinheiro deles, mano. Ah, porque é 1.200 pra ir e voltar. Meu amigo, o cara é bilionário, velho. Bota uma grana ali e vai achar os caras, mano. navios demoram horas e horas e horas para chegar até esse lugar. E eles também vão demorar muito tempo para ficar rondando ali. É extremamente difícil. Mas tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar. É que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro e tudo mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 quilômetros e 800 metros é muito profundo. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Tá vendo? Era mais fácil ter levado um cabo de aço amarrado e botava numa, como é que chama? Uma talha. Aqui em cima deu ruim, puxa os caras, acabou. Mesmo os submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Só para vocês terem uma ideia, os submarinos novos do Brasil militares não chegam. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo os submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Peraí, submarino militar não chega no Titanic, mas o privado chega. Os 800 metros é muito profundo, pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo os submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. É Só para isso vocês terem mesmo. uma ideia, os submarinos novos do Brasil, aqueles da classe Riachuelo, eles descem a 300 O quê? Vem submarino na Riachuelo? metros de profundidade no máximo. O recorde mundial de quanto um submarino militar desceu, que é da Rússia, é de 1.027 metros. Ixi, um quarto do que precisa descer. Pouco mais. Não chega nem um terço do caminho. E Iberê é melhor de conta que eu. mesmo que você tenha veículos que desçam até lá embaixo, o que você vai fazer com ele? É um desafio que eu não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses marinhos não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa Olha lá, tá falando do cabo. Vou voltar que eu não prestei atenção. com ele. É um desafio que eu não sei ainda como é que eles vão resolver. Se amarra alguma coisa embaixo e puxa, esses marinhos não são fortes desse jeito. Coloca uma bolsa de ar inflável, amarra um cabo e puxa pelo navio, enfim. A distância é muito grande da superfície até o fundo. Eu não faço ideia de como esse submarino vai ser resgatado. Mas é lógico que a galera da internet não perdoa e tem um Pô, imagino que tem que ser devagar, né? Senão o negócio vai quebrar tudo, né? Tipo, se puxar ele deve ter maior arrasto da água, vai quebrar o cabo e tal. Mas se tivesse um cabo desde o começo, isso não teria acontecido. monte de gente fazendo relações com o submarino do Manual do Mundo. Ah, se um submarino que o passeio custa R$ 1 milhão e afunda, imagina o que poderia ter acontecido com o submarino do Manual do Mundo que foi construído lá na garagem do Manual do Mundo. A nossa situação é absolutamente diferente desse submarininho. E eu vou falar para vocês 10 itens de segurança que tinha no nosso submarino que fazem com que ele fosse extremamente seguro. Primeiro que a gente desceu só a 7 metros de profundidade. O Essa água na cara dele, né? chão estava a 7 metros de profundidade, não tinha como passar do leito oceânico. O submarino não tinha como virar um tatu e descer abaixo disso. Nessa profundidade a luz chega numa boa, todo mundo pode descer, enfim. É, porque aí senão não seria um submarino, né? Seria um subterrestre. É seguro, daria para descer até tampando o nariz e fazendo um esforço. Segundo item de segurança essencial do nosso submarino é que ele era pressurizado. O que quer dizer? Conforme ele descia, ia aumentando a pressão dentro da cabine e igualando com a pressão de fora. Isso quer dizer que o casco não precisava ser super resistente e pesado. Com a pressão se igualava, não existia força em cima do casco praticamente. Terceira coisa é que dava para sair numa boa de dentro do nosso submarino. Vocês viram no teste que a gente fez na piscina e tudo mais. Eu conseguia encher o submarino de água, igualar a pressão, abrir escotilha e simplesmente sair deles. Mano, na moral, imagina os caras lá olhando um pra cara do outro, falando assim: meu irmão, fodeu. Af, quero nem imaginar
A fobia que os caras tá dentro desse submarino, velho. existia essa chance de evacuar. Nesse submarininho, pelo jeito, eles não conseguem nem abrir a escotilha por dentro e muito menos é possível fazer isso, porque se ele tiver a 3 km e 800 de profundidade, a pressão é absurda. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver nessa pressão. Fora que não daria para abrir nem que a vaca-tussa numa pressão dessa. Pra vocês terem uma ideia, 3.800 dá 380 vezes a pressão atmosférica, mais ou menos. Além de tudo isso, a Só o Goku e o Vegeta, hein? Consegue. gente foi acompanhado de mergulhadores, então a todo momento tinha alguém do lado do submarino vendo o que eu estava fazendo, não tinha como me perder. O mar estava limpo e como era raso, o submarino ficava visível a partir da superfície da água. Então se você estava no barco, você olhava para baixo, você conseguia ver o submarino lá embaixo. A gente ainda tinha bolsas infláveis, eram umas bolsas que você conseguia soltar na frente e atrás, encher de ar, e isso fazia o submarino subir. Inclusive esse pode ser um jeito de salvar o submarino que está perdido lá perto de... Olha lá. Como que os caras não tem uma porra de uma bolsa de ar que traz eles pra cima? Como que o cara não tem isso? Não precisava nem do cabo, ó. Podia fazer um negócio desse. Titanic. A nossa escotilha foi preparada para abrir por dentro e por fora, então eu conseguiria sair, mas se eu precisasse ser resgatado, um mergulhador também conseguiria abrir a escotilha sem problema nenhum. Outra coisa muito importante, que muita gente deu conselho errado, era que a gente deveria usar Arduino, tinha que usar um sistema eletrônico de controle de flutuabilidade. A gente não fez nada disso, não tinha nada eletrônico no submarino. Para não mentir para vocês, tinha uma luzinha de LED que eu controlava lá dentro. Então não tinha nada que dependesse de bateria, de chip, nem nada. Era tudo mecânico. Tudo baseado ali Não vi esse vídeo aí do Iberê construindo. Mas pica, hein? em registros que a gente abria e fechava. Você já viu um registro de um quarto de volta quebrar? Não quebra. Registro funciona, você vê ele funcionando. Não tem nada que possa queimar, que possa entrar água e estragar. Não sei se vocês lembram, mas a gente até criou um sistema eletromagnético de acionar os motores com eletroímãs e não sei o que. Quando a gente testou na piscina, foi o único mecanismo do submarino que não funcionou. A única falha que teve no submarino... Olha lá. É a mesma coisa se você comparar um Corsa com um C3, velho. O Corsa não vai dar problema, velho. Porque não tem porra nenhuma que é eletrônico, velho. Quer dizer, deve ter, né? Não sei. Mas o C3 é tudo eletrônico. E aí vai dar problema. E aí você vai pensar, porra, eu devia ter comprado um Corsa. todo, na piscina e no mar, foi esse mecanismo aí. Na verdade, no mar não, porque a gente trocou o mecanismo para ir no mar, colocou uma O Uno, por exemplo, nunca vai dar problema eletrônico. coisa mecânica mexida por cabos, que dava algum vazamento, mas que funcionou perfeitamente. O nosso lastro de chumbo era removível, então se precisasse tirar peso do submarino para ele subir, era só os mergulhadores tirarem aquelas barrinhas de chumbo que o submarino subia. Além do oxigênio que eu já levava no submarino naturalmente, lá dentro eu ainda tinha um tubinho de oxigênio em caso de emergência, se eu precisasse abandonar o submarino para eu poder respirar um spare air. Eu já falei Spare Air. 10 itens de segurança, mas vou falar mais um de bônus, tá? Do lado de fora a gente já tinha 2 pés de cabra, que se desse algum problema, os mergulhadores podiam usar o pé de cabra e abrir a escotilha à força. Mas enfim, isso tudo para dizer que no nosso submarino a gente pensou muito na segurança. A gente tinha uma série de itens de segurança que parece que esse submarininho não tem porque está numa situação muito diferente do nosso. Não é exatamente porque eles não tomaram cuidado. A verdade é que a gente não sabe exatamente ainda como ele funciona, se realmente tinha esses problemas de segurança, se e era controlado mesmo por um controle de videogame, etc. Eu espero que a gente descubra em breve, que eles achem esse submarino com as pessoas vivas dentro e que ele seja resgatado. Não, se achar, os caras vão virar astro de cinema, porque vão contar essa história aí. Se não achar, vai ter filme do mesmo jeito. Assim a gente vai poder contar essa história com um final feliz. Se você caiu de paraquedas nessa história, nunca ouviu falar do nosso submarino, eu vou deixar aqui a indicação desse vídeo que é muito... Iberê sabe muito, né? O cara é foda, mano. Vou fazer um canal de corte de Iberê. Só fazendo montagem dele falando coisa errada, assim, sabe? Igual aqueles memes que tem. Valeu, Iberê, é nóis.